Olá, boa tarde, povo bonito, povo abençoado. Olá para você que está assistindo essa live aqui depois, no replay. Que honra ter você comigo, ter você aqui conosco. Você estar aqui na nossa live, uma pausa para um café, uma pausa para ouvir o Senhor falar, ministrar o seu coração. Coisa boa é quando a gente pode dar uma paradinha no nosso dia a dia. Eu não sei que horas você vai estar assistindo. Eu não sei se é numa tarde, eu quero te desejar boa tarde. Eu não sei se é pela manhã. Acordou, está aí, porque a nossa live fica gravada, fica salva, então talvez você esteja ouvindo pela manhã. Bom dia com muita alegria. E se for à noite, sem problema, eu te desejo também boa noite. Boa noite. Deixa o Senhor falar, acalmar o seu coração depois de um dia agitado. Mas pode ser que seja pela madrugada. Então eu quero te desejar boa madrugada. Perdeu o sono, está preocupado, fique tranquilo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O que importa é que eu quero te desejar bom momento na presença do Senhor. Sinta o cuidado do Senhor para a sua vida. Mas agora aqui ao vivo eu quero dar boa tarde para Dani. Boa tarde, querida paz do Senhor. Moniquinha, boa tarde, a paz do Senhor. Marli também está aqui conosco. Boa tarde, a paz do Senhor para todos vocês. Começamos de forma diferente, né, sem o nosso louvor, para que vamos estar aí testando as maneiras para deixar nossa live salva. Semana passada deu certo, a gente não colocou louvor e a gente conseguiu salvar. Nas outras a gente não estava conseguindo. Mas a gente vai aí contando com o seu apoio, com a sua ajuda e a gente vai mandando essa live para mais pessoas. Vamos aguardar para que mais pessoas entrem. Vamos aí dar esse tempinho, eu entrei um pouquinho antes, mas justamente para isso, para que a gente possa dar um tempo para que mais pessoas vão chegando. Boa tarde para você que está aí. O que você está precisando? Talvez não seja uma cadeira. Talvez o seu pedido seja maior, melhor. Talvez seja menor, né? mais simples. Mas Deus não tem isso. Ele quer nos agradar com aquilo que a gente deseja. E Ele tem poder para isso. Então, eu estou contando da cadeira, né? Me levantei, não foi proposital, levantei para buscar meu óculos e lembrei da cadeira, que eu ainda não tinha dado esse testemunho. Realmente, Dani, Deus é Deus de detalhes. Gente, eu não estou pondo música mais, porque eu estou achando realmente, hoje eu vou fazer mais um teste, que é por causa dos louvores, que eu não estava conseguindo salvar a live. Nós tivemos lives assim maravilhosas, e eu não consegui salvar, infelizmente. Vai acabar, né? Porque ela fica aqui no meu telefone, no stream ao vivo, ela fica por 30 dias. E tá chegando o prazo de vencer e eu não consegui salvar. Então fica aqui já, eu já vou começar a live, mas fica aqui, se alguém souber como faz, quiser me ajudar, a gente pode tentar, mas eu já fiz de tudo para salvar. Então eu não tô colocando louvor, para que a gente consiga ter salvo essa live. Oi, Kelly, boa tarde, a paz do Senhor. Outra coisa também, gente, eu vou aqui já aproveitando esse boas-vindas, então é por isso que eu não estou colocando louvor, tá? Nem no início, nem no final. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o nosso canal no YouTube. Todo mundo que está aqui já se inscreveu no YouTube? Você que está ao vivo, você que está vendo depois, nosso canal no YouTube é Missionária Valéria Dias. Vai lá, se inscreva lá. Todas as mensagens que a gente consegue salvar aqui, a gente manda para lá e Deus tem falado, ministrado aos corações. E o YouTube, ele é muito atemporal. Então tem pessoas que estão assistindo a live que se passou há um ano e a pessoa está sendo edificada aqui hoje, porque o YouTube tem esse poder. Então eu quero convidar você, se inscreva lá para que mais pessoas também sejam alcançadas. Se você puder, compartilha com mais alguém, diz, olha, tem uma amiga minha aí que ela tá com um canal no YouTube, você pode se inscrever? Você pode mandar lá? E eu tenho certeza que vai chegando.
devagarzinho vai chegando e a gente vai alcançando. Outra coisa também que eu quero falar é sobre o nosso chá home. Nós tivemos o nosso chá home, o último do ano, foi uma bênção. Gente, eu também não tenho facilidade para postar e vou falar sem vergonha aqui, né? Eu não consegui postar porque eu tive um lançamento na minha cidade que eu não consegui postar ainda. Então, de repente, a gente pode fazer uma parceria se tiver alguém que entenda, que saiba, que goste disso e queira me ajudar. Eu vou bem colocar isso nos stories também. De repente, alguém que deseja, né, fazer uma parceria comigo, eu divulgo o trabalho da pessoa e a pessoa vai fazendo aqui para mim, porque tem muita coisa bacana para eu postar. Tem muita coisa acontecendo. E as pessoas falam, você não está fazendo. Estou fazendo e, na medida do possível, a gente vai mostrando para vocês. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você para fechar os seus olhos e orar comigo. Depois, se tiver alguém aqui que deseja dar uma breve participação, uma coisa rápida, eu vou abrir aqui essa oportunidade, porque eu vou falar para vocês quem vai ser a nossa convidada de hoje. Então, se alguém depois que eu orar desejar trazer uma saudação rápida, já vai escrevendo aqui para mim e eu vou te convidar. Amém? Então vamos lá. Jesus querido, eterno companheiro, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é incrível, Jesus. Eu te amo, eu te adoro, eu bendigo o teu nome. Eu não tenho palavras para agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E não falo somente de coisas financeiras, materiais. Eu falo do ânimo que o Senhor tem renovado. Eu falo da esperança que o Senhor não tem deixado morrer. Eu falo da comunhão, da presença que eu sinto contigo. Eu falo, Jesus, que o Senhor tem feito tantas coisas, porque o Senhor tem sido bálsamo para minha alma. O Senhor tem sido uma brisa fresca, uma brisa mansa. O Senhor tem sido a paz que excede todo entendimento. O Senhor é para sempre. O Senhor é eternamente. O Senhor é o meu amigo, meu conselheiro, meu Deus forte. O Senhor é o Pai da eternidade. Ai, Jesus, nome lindo, nome poderoso. O Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor não tem amor, o Senhor é amor. O Senhor é fonte de vida. E eu glorifico o teu nome. Porque mesmo sendo tudo isso, essa excelência toda, o Senhor não tem se afastado de mim. O Senhor não tem soltado as minhas mãos. Pelo contrário, o Senhor tem me mostrado a cada dia nos detalhes que o Senhor está comigo. E continue conosco nesse momento que vamos aqui falar da tua palavra, falar do teu amor. Senhor, o Senhor não pode faltar. Ainda que uma pessoa ou outra não possa estar nesse dia, mas o Senhor não pode faltar. Se a tua presença não estiver conosco, Senhor, o que seria de nós? Então, por isso eu glorifico, eu bendigo o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. E o Senhor também faz coisas extraordinárias. O Senhor nos presenteia, assim como o Senhor me deu essa cadeira tão confortável para eu estar aqui. O Senhor tem nos dado, Pai, o alimento de cada dia. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E te louvamos por isso também, porque nós sentimos o teu cuidado. Continue conosco, cuidando, amparando, guiando, consolando, nos pegando no colo muitas das vezes. E nesta oração eu quero te agradecer. Também porque o Senhor tem trazido pessoas para ouvir, para nos motivar a continuar. O Senhor tem feito mais do que pensamos, mais do que podemos imaginar, pensar, sonhar, desejar. Obrigada por tudo. Nós louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigada por cada vida
que está aqui ao vivo, por cada vida que vai assistir depois. Obrigada. Dê uma bênção especial, que eles possam sentir a tua presença bem pertinho, na hora da angústia, porque a tua palavra nos garante, nos promete isso, que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Obrigada, Jesus. Eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Amém. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus pela sua presença, Solange. Glória a Deus. Vai aí, ó, agora com um cafezinho cheiroso. Vai aí, o que você gosta? Você gosta de fazer uma pausa para quê? Então aproveite. Você está aqui na nossa live, uma pausa para um café. A Dani tem sido minha companheira, tem colocado aí os comentários. Que delícia. Amém. Gente, quero convidar você. Hoje nós não teremos convidado de fora, convidado especial para vir ministrar a palavra, mas o meu convidado especial é você que está aí do outro lado, que está participando comigo. Eu quero te convidar para a gente fazer uma live bem participativa. Vão escrevendo aí os comentários, vão dizendo aí o que vocês estão achando, vão opinando, porque eu vou lendo. Hoje o Senhor me deu uma palavra já há alguns dias, tem queimado no meu coração, sabia? Eu quero falar isso com você, eu quero refletir com você sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu quero contar com a sua participação. Eu quero contar também com você aí do outro lado, mandando, enviando para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançados através desta palavra. Um abraço, Débora. Um beijo da tia Valéria para você. Amém? Vamos lá? Olha, eu quero agora abrir uma oportunidade. Alguém deseja participar ao vivo? Fala comigo que eu vou te convidar, havendo possibilidade, eu vou te chamar aqui para você dar um testemunho, cantar um hino, só não pode ser no playback, mas cantar na capela, para você, enfim, aquilo que Deus colocar no seu coração. Se tiver alguém, me manifeste aqui para mim, me chama, ou manda o pedido, ou escreve aí, que eu vou abrir. Não se preocupe, não fique com vergonha. Essa live aqui é uma live humilde, mas que Jesus está presente. Então, se você tiver o desejo, manda para mim aí, que eu vou ler um versículo e já vou te chamar. Mas só mais um golinho de café. Que delícia. Amém? Vamos lá? Eu quero deixar para você aqui um versículo que está em Filipenses, no capítulo 4, o verso 13, que diz assim, eu já falei sobre ele, eu já li esse versículo, mas hoje Deus me deu uma frase, um tema, de uma forma diferente aqui. Até se tiver alguém que veio no chá, eu até tive a oportunidade de falar rapidamente sobre isso aqui, mas tem queimado no meu coração, tem ardido. Quando não deu, né, para poder, as pessoas que eu pensei para estar, não deram para estar aqui hoje, eu entendi que era comigo mesmo, e eu entendi que Deus queria falar através de mim. Só que quando Ele nos usa para falar através de nós, Ele primeiro fala conosco. E estava queimando, estava ardendo no meu coração essa palavra. E está em Filipenses, no capítulo 4, verso 13, que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem acreditado nessa palavra, nesse versículo? Você tem podido dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Você pode realmente depositar sua confiança total no Senhor? É sobre isso que nós vamos falar. Ah, a Dani está falando aqui que viu as fotos, que ficou lindo o nosso chá. Ficou assim, gente, ficou muito bonito
eu tenho que concordar, porque ele ficou assim, ai, só Jesus que pode fazer. Olha, eu vou aproveitar aqui rapidinho, eu vou mandar aqui só para 10 pessoas. Se você quiser fazer o mesmo, faça. Mande para 10 pessoas aí a nossa live, deixa Deus te direcionar, falar para quem que você vai mandar e mande. Mande, porque a gente sabe que não está entregando, mas a gente entrega, a gente sabe que está com alguma dificuldade, mas a gente vai fazendo, a gente vai mandando. Pronto, eu mandei para 10 pessoas. Você pode mandar agora? Mande aí, envie aí, que eu já vou começar a ministrar. Glória a Deus. Alguém deseja participar? Não? Eu já vou começar a ministrar aqui. Alguém deseja? Alguém quer ter essa oportunidade? Amém? Vamos lá, então? Bom, o tema dessa mensagem não é o tema da live, o tema da palavra que o Senhor me tocou para trazer para vocês é justamente esse aqui. Olha, você tem fé? Para quê? Para que você tem fé? Você tem fé para alcançar? Você tem fé para conquistar? Você tem fé para lutar? Você tem fé para ir em busca do seu objetivo, do alvo? Para que você tem fé? Vamos conversar comigo. Todo mundo que está entrando, gente, boa tarde. A paz do Senhor, é uma honra, um prazer ter vocês conosco aqui, tá? Sejam bem-vindos. E se puderem, vão compartilhando. Então, o tema da palavra que Deus me deu é o seguinte: você tem fé para quê? Vão participando comigo aí, vão interagindo comigo. Vamos conversando comigo sobre isso. Hoje, como eu disse, nós não vamos ter ninguém, nenhuma convidada de fora, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já está aqui, falando conosco e falando através de nós, e ele está te alcançando, ministrando aí. Então, mais uma vez, você tem fé para quê? Para alcançar, para lutar, para ir em busca. A fé te traz ânimo, te dá coragem. Nós lemos aqui em Filipenses 4,13 que nós podemos todas as coisas. Na nossa força, na força do nosso braço. Não, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? Jesus. Jesus nos fortalece, Jesus nos sustenta, Jesus nos faz reerguer, o Senhor nos dá ânimo, coragem, fé. E a fé para quê? Muita gente acredita que a fé é somente para conquistar. A fé é para dar certo. Se eu tiver fé, tudo vai dar certo. Se eu tiver fé, as coisas vão acontecer da maneira que eu desejo. Irmãos amados, a minha fé não pode ser uma fé que fraqueja. Não pode ser uma fé vacilante. Tem que ser uma fé real. Muitos pensam, né, que eu tenho fé para alcançar aquilo que eu desejo. Não, eu tenho fé para ver as promessas se cumprindo na minha vida. Eu tenho fé porque eu creio num Deus que vai fazer um novo dia raiar. Mas poucos falam da fé que sustenta. Poucos falam e vivem muito menos, né, da fé que nos mantém de pé, mesmo quando as coisas aparentemente saem do controle. Dani, muito obrigada. Você está colocando o nome, o arroba de todo mundo aí mandando. Obrigada, querida. Isso vai tendo, né? A gente vai tendo convicção de que vai chegar nas pessoas. Poucas pessoas falam desta fé fortalecida,
desta fé madura, desta fé, sabe, com convicção, desta fé sustentada realmente em Deus. Em Deus, que não somente é aquele Deus que faz, que realiza, mas no Deus que é poderoso, que tem o controle, que tem o domínio, no nosso Deus, sabe, aquele Deus. Obrigada, Renata, também está aí divulgando. Obrigada, querida. É isso, gente. Se vocês fizerem isso, mais pessoas vão sendo alcançadas. A paz do Senhor, Josefa. Poucos falam desta fé que nos sustém, que nos mantém, mesmo quando aparentemente as coisas saem do controle. E é sobre isso. Você tem fé? Para quê? Essa fé te movimenta, te faz andar, mesmo em alto mar. Esta fé te sustenta, te leva a andar sobre o mar bravio? Ou somente em terra firme, onde você parece que tem o domínio de todas as coisas? Tem pessoas que vão muito na fé, na convicção, na certeza, vai dar certo. E quando o dia mau chega? Será que a fé acaba? Desmorona? É um castelo construído na areia? Ou será que nós estamos firmados na rocha que é Cristo? Me lembro, não está aqui no meu script, mas eu me lembro daquela passagem que Jesus conta da parábola dos alicerces. Não estou certa se foi uma parábola, mas da palavra que ele deu ali, dos dois alicerces, da casa construída na rocha e da casa construída na areia. Amados, queridos, os problemas que vieram sobre uma casa são os mesmos problemas que vieram sobre a outra casa. O que aconteceu em uma casa foi a mesma coisa que aconteceu na outra casa. Vento forte, chuva, tempestades. Quantas tempestades nós passamos na nossa vida? Quantos momentos de tribulação, de angústia, de dor, de desespero a gente passa? O que uma casa sofreu, a outra também sofreu. E o que manteve a casa firmada, a casa que continuou edificada, erguida, uma continuou, a outra desmoronou. Foi a base onde ela estava. Uma estava sobre a rocha, a outra estava sobre a areia. Aonde a sua fé está fortalecida? Aonde a sua fé está firmada? Onde você tem criado raízes da sua vida espiritual? Será que está com uma casa que desabou? Está na areia? Sem base, sem firmeza? Ou será que não estamos fortalecidos na rocha que é Cristo Jesus? Então, temos que entender que temos que ter uma fé que não somente conquista, mas uma fé que sustenta. Uma fé, essa fé que poucos falam e muito menos pessoas têm essa fé. Mas que eu possa ter essa fé e você também, que possamos ter essa consciência, essa conscientização, trazer essa reflexão para dentro de nós. Que nós precisamos continuar com fé, mesmo quando as coisas aconteçam de forma diferente que eu pedi. Quando a porta se fecha, eu preciso continuar com fé. Quando a resposta for não, eu preciso continuar com a minha fé, sustentando a minha vida. Quando Jesus está em silêncio, eu tenho que entender que essa pausa, esse silêncio, não é ausência dele. Eu tenho que continuar confiando nele, que no tempo certo ele vai agir.
ele vai trabalhar, ele vai se manifestar. Quando a vida te surpreende na dor, quando o luto chega, quando as coisas acontecem, parece que a gente fala até assim, ó, parece que a minha vida está de cabeça para baixo. Ainda assim, a minha fé precisa estar firmada no Senhor. Aqui onde nós lemos, é isso, irmã Rosângela, que nossa fé venha crescer pelo poder da palavra. E aqui nós lemos em Filipenses 4, no verso 13, onde fala esse versículo bonito, eu tudo posso naquele que me fortalece. E a gente acha que esse tudo são as coisas boas, as coisas aprazíveis, as coisas que nos dão alegria, as coisas que nos dão paz. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que se a gente pegar essa frase de Paulo, do apóstolo Paulo, e voltar um versículo, a gente vai ver que ele diz assim, eu sei estar abatido. Ele já começa com uma parte triste. Quem quer estar abatido? Quem deseja ter uma vida de abatimento, aquele dia de angústia, que parece que a gente está abatido mesmo, derrotado. Mas ele falava que ele sabia estar abatido, como também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas ele estava bem instruído. Que possamos ter essa instrução, e Deus está nos dando essa oportunidade hoje. Queridas, não é fácil, ninguém está aqui falando que é fácil, realmente é muito forte, é isso, irmãs. Mas se está aqui, se Paulo conseguiu, porque muitas vezes a gente fala assim, Jesus fez, mas era Jesus, né? Ele era Deus também. Aqui, gente, está falando de Paulo, humano como eu e você. E ele continua, eu estou instruído tanto a ter fartura como ter fome. É fácil ter fome? E esse fome aqui não é só de alimento. Não. A gente passa por um momento de escassez, de abraço, de carinho, de compreensão, de atenção, de parceria. Sabe? A gente passa não somente fisicamente uma fome, que a gente sente a barriguinha roncar, com vontade de alimentar, mas a gente sente fome na alma. Obrigada pelas chaminhas. Isso aí, vocês vão ver como é que mais gente vai chegando. Ter fartura é muito bom. Abrir o armário, abrir a despensa, abrir a lata, é muito bom. Você ter a provisão no tempo certo que você precisa, é excelente. E a gente fala, Deus está comigo. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Ele não tem deixado faltar. E a gente dá os créditos para o Senhor. Mas e quando Ele permite com que a gente passe por alguma coisa, passar por fome, passar pela incerteza, paz do Senhor Jamile, passar pela incerteza, abrir a lata e fazer o último punhadinho de arroz, sem saber o que vai comer depois. Deus deixou de ser Deus? Que fé é essa que eu só acredito, eu só vejo a mão de Deus quando eu tenho, quando eu posso, quando eu consigo, quando eu conquisto? Eu vejo a mão de Deus. Mas que possamos ver a mão de Deus, essa confiança, mesmo quando eu vou falar do arroz, porque isso já aconteceu comigo, irmãs. Eu estou falando para vocês aqui, quem fala com vocês, quem me conhece de pertinho, tem muitas pessoas aqui que me conhecem, já ouviram meu testemunho, mas tem gente nova aqui hoje que entrou nessa live, que talvez não conheça meu testemunho. Eu falo com vocês que eu só posso falar daquilo que eu vivo, e eu tenho que viver o que eu falo. Então eu acho que às vezes até Deus me permite viver algumas coisas para eu ter essa experiência para contar. Quem está falando com vocês aqui é uma mulher, uma dona de casa, uma mãe de filho, uma esposa que fez o último punhadinho de arroz um tempo atrás.
Eu fiz o último arroz. E não é que eu estava substituindo por um macarrão, por outra coisa, era o que eu tinha. O arrozinho com feijão. E aí eu fiz o último, mas a minha fé continuou inabalável, porque eu sabia que eu tinha um Deus provedor. Olha a irmã Rosângela falando que já passou por essas provas com a família dela. É outra pessoa que tem vivência, que pode falar. Nós não somos nenhum ETs, nós não somos pessoas anormais. Somos humanos como você. E aprendemos na dor. Aprendemos sim, com alegria podemos aprender, mas às vezes a gente aprende mais na hora da dificuldade, mais na hora da dor. E a hora da dor revela quem somos nós. A hora da dor revela os verdadeiros adoradores. A hora da angústia, da incerteza revela quem sou eu diante do meu Deus, aonde a minha fé está firmada. E Deus tem falado muito isso comigo esses dias. Valéria, quem é você quando eu precisar provar a sua dor? Paulo continua tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Você já padeceu necessidade? Não estou falando, gente, daquela vontade de comer um churrasquinho, porque dá. Tem dia que dá vontade de comer um churrasco. E vou te falar um negócio. Deus realiza desejos e vontades. Ele manda carne, picanha para a gente fazer um bom churrasco. Mas ele não só realiza vontade, ele realiza também necessidade. A padecer necessidade. Você já teve necessidade de algo? Compartilha comigo aqui. Você já viveu desemprego? Você já viveu da incerteza? Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Quem está falando com você é alguém que já ouviu a campainha. Não vou ter vergonha de contar, não. Eu não vou ter, porque as coisas mudaram, graças a Deus. Mas quem está falando com vocês aqui é uma pessoa que quando a campainha batia, eu ficava com medo. Medo de ser alguém para vir cortar a minha luz. Já passei por esse período. Será que Deus não estava comigo? Estava, irmãos. Estava. Será que eu estava em pecado, meu esposo em pecado? Não. São lutas, são dificuldades, são tempestades que a gente passa. Mas eu preciso passar para vocês o que Deus tem falado comigo. Eu preciso falar o que Deus tem falado no meu coração. Aonde a minha fé está baseada? Em quem a minha fé está baseada? Num Deus atemporal? Num Deus que eu acho que muda? Temporal, né? Porque Deus é atemporal, independente da situação, independente do tempo, independente da estação que você está vivendo. Ele é Deus. As minhas amadas estão falando que já passaram e Deus proveu na hora certa. É isso. Deus vai prover na hora certa. O que você está enfrentando? Qual é a sua grande dificuldade? Quando temos alguém de luto, de dificuldade, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que realiza milagre. Mas e se a vontade dele prevalecer, que sempre prevalece, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e se a vontade dele é não curar? Meu Deus, isso é forte? É. E se você precisar passar pelo luto, ele vai deixar de ser Deus porque ele não curou quem você pediu para ser curado? Será que você viveu luto? Será que você vai deixar de orar por alguém, de acreditar que Deus é capaz de curar? Mesmo quando Deus não cura, não faz a minha vontade naquele pedido que eu tinha, ele levou um ente querido. Ele continua sendo o médico dos médicos. E eu tenho que acreditar nisso. A Amada está falando aqui, já teve isso. O esposo ficou desempregado e nossas filhas pequenas
Que Deus maravilhoso. Sabe, gente, eu já vivi o desemprego. Já passei por situações difíceis. Mas Valéria, você é tão nova. Pois é, sou nova. Graças a Deus, sou nova. 50 e poucos anos é novo, né? Velho é o pecado. A gente não fica velho. A gente pode ficar idoso, mas velho não. Mas desde criança na igreja, já vivi muita coisa. Já passei muita coisa. A minha amada aqui está dizendo, eu vivo uma experiência de viver da total dependência de Deus, a qual eu querendo fazer isso, e Ele me diz, vai ser do meu jeito, e não vai faltar nada, ô glória, e não falta. A minha mãe não é crente, vê o cuidado de Deus, porque talvez através do seu testemunho, vai alcançar quem não é crente, ou sua mãe, o seu familiar, que vai ver que Deus cuida. Irmãos, já passei por situação do meu esposo ficar desempregado, isso tem bastante tempo. E, há um tempo atrás, eu fiz a mesma coisa. Eu querendo algo, querendo adiantar o processo. Ô Jesus, eu vou voltar aqui no meu script. Mas deixa eu contar minhas experiências, porque talvez a minha experiência pode edificar a sua fé. Quando meu esposo ficou desempregado, há um tempo, bastante tempo atrás, eu falei assim, olha, a porta fechou para você, não fechou para mim. Então, eu vou sair para trabalhar. E Deus não permitiu. E Deus falou que a porta estava fechada, que nós éramos estava fechada para mim também. E Deus sabe por quê. Mas Deus supriu todas as necessidades. Estou igual a nossa amada aí, que escreveu. Deus cuida na total dependência. Aí, eu queria algo diferente. Eu já tinha começado, isso é mais recente, eu já tinha começado esses trabalhos de fazer as lives que já estão indo para 4 anos. Só vou pedir um favor para vocês, não coloquem a carinha de choro, porque a live vai cair. Isso, a de senha, de coraçãozinho, a de chaminha, pode sim. Aqui no comentário você pode pôr a carinha de choro, mas na reação não põe que cai, tá, gente? Obrigada. Eu queria, Deus tinha me chamado para estar aqui com vocês. Eu sei que eu já ouvi de tudo, que é preguiça, que é isso, que é aquilo, que é viver do evangelho. Eu não ganho nada com isso aqui, gente, eu não estou vivendo do evangelho. Não. Mas eu falei, olha, eu já tinha cumprido 1 ano e pouco. Falei, eu quero conseguir algo, eu vou trabalhar. Conversei com meu esposo e ele disse, eu acho que Deus nesse período não quer que você trabalhe. Dá a sua vida para o Senhor completamente. E eu falei, mas eu vou conseguir mais fácil, eu vou conseguir mais rápido. Você imagina todo mês entrando meu dinheiro, entrando meu salário e tal. Talvez você já tenha vivido isso. Deus te chama para fazer algo e a gente fica relutando. Ah, irmãos, essa palavra eu falei para o meu esposo hoje. Acho que hoje eu vou pregar para mim. Estou pregando para mim. E aí eu falei com ele assim, eu vou distribuir currículo. Eu ainda estou nova, posso trabalhar. Ele falou, meu bem, aonde você vai conseguir um trabalho que você não trabalhe na quarta-feira para fazer as lives? Aí já começou a me inquietar. O Senhor tem deixado faltar algo para você? Não tem. Ele me perguntando. E ele disse, meu amor, faz uma prova do Senhor. Deixa o Senhor falar com você. Irmãos, e o Senhor realmente falou. Será que eu estava querendo sair para trabalhar, para conseguir, para conquistar algo, para mostrar para os outros? Será que era porque muitas pessoas falavam, nossa, mas você tem força a trabalhar? Eu tenho. E trabalho muito, irmãos, glória a Deus por isso. Será que é porque eu estava preocupada com o que os outros estavam pensando? Ou eu estava baseada aqui na palavra do Senhor? Qual era a minha fé? Qual tem sido? Hoje aprendi e falei, Senhor, eu estou aqui. Irmãos, coisa boa é a gente viver na dependência do Senhor. Porque Ele supre dia após dia. Eu disse para o Senhor, nós estávamos falando aqui do Shalom. Eu disse para o Senhor, o Senhor me deu todo o projeto, me deu o nome, me deu a forma de trabalhar.
Eu disse, Senhor, tá ficando difícil, porque meu esposo, e faz com amor, sem reclamar, mas tinha que tirar, muitas das vezes, porque a gente não cobra, não faz, é uma obra de amor. E o Senhor falou para mim que Ele ia suprir, Ele ia mandar pessoas para estar comigo. E que coisa boa é seguir a palavra de Deus. E Ele falou que Ele ia mandar pessoas para nos ajudar, para pegar junto essa causa, para patrocinar. E tem sido assim, irmãs. As pessoas, além de não pagarem nada para vir, Deus tem dado condição de sair daqui com presentes. Porque nós estamos cumprindo o propósito do Senhor. E quando Ele dá um projeto, Ele se encarrega de tudo dar certo. A Dani está dizendo, pastora Daí teve palavras sábias e aconselhou na direção de Deus. Foi isso. De quem temos ouvido conselho? De quem temos pegado conselhos? E isso está dentro da nossa fé. Você tem fé para quê? Você tem fé para continuar ou tem fé somente para conquistar? Temos que ter fé madura e fé infantil, ou então fé infantil. Tem dois tipos de fé. Qual tem sido a sua fé? A sua fé infantil é igual aquela criança que faz birra? Aquela criança que quer, pede o pai. O pai não dá, a mãe não dá, bate o pezinho no chão, chora, faz birra. Será que temos sido como crianças malcriadas, pirracentas diante de Deus? Será que temos tentado fazer barganha com o Senhor? Se o Senhor me der isso, eu faço isso. Ah, mas o Senhor não fez aquilo para mim, então não vou também fazer isso. A nossa fé tem sido uma fé infantil, uma fé de birra. Ou será que nós estamos tendo aquela fé madura, que é aquela fé que permanece mesmo quando Deus diz não? Eu acho que hoje é um dia para refletirmos, né? Já refleti bastante nessa palavra. E estou refletindo agora de novo. Quero convidar você, para você refletir, meditar nessa palavra. Ao invés de ficar olhando a fé do outro, as conquistas do outro, como o outro tem agido, eu quero te perguntar como é que você tem agido. Como tem sido a sua fé? Sua fé tem sido uma fé infantil ou tem sido uma fé madura? Irmã Valéria, me dá exemplos disso. Vou te dar exemplos de fé madura. Quando Abraão tem um encontro, né? Lá com Deus, e Deus fala assim, olha, eu quero. Né? Eu quero, você tem de melhor. Quero seu filho. Oh, meu Deus, mas com tanta ovelha, tanto cordeiro aí que eu podia sacrificar, o Senhor quer meu filho. Mas o meu filho, né, que o Senhor me deu. Algo que foi ali no choro. Eu achava até que não ia ter mais. O Senhor me deu meu filho. O Senhor pede de volta? Eu quero seu filho. Suba e oferece ele a mim. E Abraão pega seu filho com os homens, com seus criados, e vão ali caminhando para fazer o sacrifício. Ele fala na subida, olha, nós vamos ali sacrificar e já voltamos. Que fé é essa? Que fé que não ficou brigando com o Senhor. Mas o Senhor que me deu. O Senhor Não. Ok, Jesus. Ok, Senhor. O coração dele entristeceu. Nós somos humanos. Às vezes vão acontecer coisas que vão nos trazer tristeza. Mas não pode trazer murmuração. Nós vamos ali. Imagina ele caladinho, né? O menino pergunta para ele, ô pai, tem um martelo, tem um cutelo, tem a lenha, tem o fogo, mas o que nós vamos sacrificar? E a fé permaneceu firme. Deus proverá.
Talvez o seu filho pergunte para você: mãe, pai, está acontecendo isso, isso, isso. Como que vai ser? Aí você apenas diga: Deus proverá. Lembra de Jó, que não tinha respostas? Vinha um, falava, vinha outro, falava. Mas ele teve uma fé viva num Deus vivo. Eu falo de Ana. Ana, é incrível a história de Ana, porque se parece com a minha. Ana sobe sem comer, sobe triste para ofertar. Entenda, olha, sempre estão dando alguma coisa para o Senhor, ofertando. No meio à incerteza, em meio à dor, o que você tem ofertado ao Senhor? Você tem cantado louvores? Você tem ofertado a sua alma? O que você tem dado ao Senhor? Nosso Deus é digno de toda confiança, porque Ele não mente. É verdade, irmã Rosângela, Ele não mente. E Ele é fiel para cumprir. Quando Ana sobe triste, vai ali para o templo, sem querer comer direito, e ela vai chorar nos pés do Senhor, é incompreendida pelo sacerdote, que acha até que ela está embriagada, mas era tristeza de alma, era angústia. E quando ele fala com ela, pode ir que a sua petição foi ouvida, Ana nem esperou chegar em casa. Ela já sai alegre, ela já come com alegria, ela sai com confiança. A bênção tinha chegado, Samuel já tinha sido gerado? Não! Mas ela estava com fé de que tudo ia dar certo. É isso que Deus espera de mim e de você. Não é somente depois de ver que você vai adorar. Não é somente. Paulo na prisão, preso, ele escreve. Ele escreve lindas cartas de confiança. Ele preso, ele dá a esperança de que nós seríamos livres, livres em Cristo Jesus. A paz, Simone. Boa tarde, querida. A verdadeira fé não é condicionada, não. Eu tenho fé se isso acontecer. É convicção de quem é Deus. De quem é Deus para você. E não apenas uma certeza do que Ele faz. Deu para você entender? Nós temos que ter fé em Deus, porque Ele é Deus. Não apenas do que Ele pode fazer, do que Ele pode promover, do que Ele pode te dar. Quando não deu certo em tudo que você pediu, Deus deixou de ser Deus? Quando não aconteceu, Ele deixou de ser o Pai, nosso Paizinho? Não. Então, por que a minha fé deveria deixar de ser fé? Aí eu me lembrei daquela canção assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. E aí? E se não fizer? Boa tarde, Andréia. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Ele deixa de ser Deus? Ele deixa de ser o Todo-Poderoso? A frustração revela onde a nossa fé está ancorada. Em Deus ou no resultado? Aonde a sua fé está ancorada? Em Deus? Realmente em Deus? Ou no resultado que você consegue, que você obtém? Onde está a sua fé? Deus não é uma máquina de respostas,
Uma máquina que você coloca ali, estou depositando a minha fé em Deus, e vai sair o resultado que você espera. Não é aquela maquininha que você coloca a moedinha e sai o prêmio ali. Não. Deus não é uma máquina de resposta, ele é o próprio propósito. Enxergue Deus no caminho, enxergue Deus no propósito. Eu me lembrei de Davi, quando queria a saúde do seu filho. E ele orou, ele colocou todo o povo para jejuar, para clamar, para buscar, pedindo a cura. Você tem direito de pedir ao Senhor. Peça ao Senhor o que você deseja. Mas se a resposta vier diferente daquilo que você pediu, não deixe a sua fé desfalecer. Não deixe de acreditar em Deus. Mas lembre-se, eu já disse aqui e vou repetir, a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. Deus vê lá na frente. Hoje Deus me trouxe aqui para falar com você, para te animar, para te fortalecer e para dizer para você: não tenha fé baseada naquilo que você deseja, nas conquistas que você tem, mas tenha uma fé viva num Deus vivo e que entende, que sabe o que é melhor para você. Às vezes, o não de Deus é proteção. Às vezes, o não de Deus é livramento. Às vezes, o não de Deus é um socorro. Porque a gente não fala que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia? Quem sou eu para dizer o que é melhor para mim? Quem sou eu para dizer o que é melhor para o outro? Quem sou eu para poder falar com o Senhor? Faz assim que é o melhor, faz assado que vai dar certo. Não, não tenho essa capacidade. Eu só enxergo muito mal o momento atual, as circunstâncias que eu estou vivendo. Quantas das vezes precisamos passar por processos dolorosos para que a cura chegue perfeita? Quantas vezes as portas são fechadas porque a porta que Deus tem para nós lá na frente é muito maior e melhor? Talvez se Deus abrisse a porta que você quer no momento, você não alcançaria os lugares que Deus te colocou. Porque foi aberto na primeira vez que você pediu. Sendo que Deus tem algo muito maior e melhor para você. A Dani está lembrando que a fé é a certeza daquilo que não vemos e a confiança naquilo que cremos. E o que você crê? Você crê no poder de Deus. Você sabe, você tem confiança de que o que Ele fizer para você é o melhor. Quantas das vezes o não de Deus é um preparo para você? Vamos ter fé para permanecer. Fé para não desvanecer. Fé para continuar seguindo em frente. Eu ouvi um relato e eu vou ter uma ética muito grande aqui agora, e com humildade eu falo isso porque eu vou preservar a história, vou preservar os nomes. Eu ouvi um depoimento, eu li um depoimento de uma pessoa que teve uma vida drasticamente mudada. Uma situação. E essa pessoa, não importa se homem ou mulher, essa pessoa disse: quando aconteceu, eu não entendi o não de Deus. Foi algo muito forte. Você pode até achar que foi uma catástrofe. Foi algo, mas se Deus tem poder para fazer isso, por que Ele não fez? Será que Deus não teve misericórdia? Por que Deus permitiu essa pessoa passar por isso? Essas pessoas passarem por essa situação de choro, de lamento, essa situação que traz realmente angústia na alma, pode trazer até revoltas. Mas que Deus é esse que deixou todo esse contexto?
que a gente lê, a gente chora. Vem tristeza, até pra gente que não conheceu. E aí no final, essa pessoa fala assim: hoje eu entendo. Anos atrás eu não entendia. Eu achei que Deus estava contra mim. Eu achei que Deus estava contra nós. E como é difícil, como você explica, né? Como é que você explica para as pessoas que talvez não tenham ainda esse contato, essa convivência, como é que você explica que o não de Deus, que a tragédia que chegou era para o seu bem? Mas o bonito é que no final essa pessoa fala: hoje, tipo assim, vou pôr meu nome mesmo, para não esquecer, essa Valéria de hoje entende o que se passou anos atrás. Quando a gente não souber o que falar, que a gente possa manter a cerquinha, que são os nossos dentes, controlando a nossa língua. Quando a gente não tem explicação para dar, não falemos nada. Cuidado, para você não blasfemar, não murmurar. Porque lá na frente, você vai entender. Peça ao Senhor para que a sua fé permaneça viva, mesmo quando as coisas pareçam estar dando tudo ao contrário. Fé para permanecer é fé de confiança absoluta. E aí, terminando já essa palavra, eu vou fazer aqui algumas perguntas que eu coloquei. Coloquei 3 perguntas para a gente terminar. E eu gostaria que você meditasse nisso. Eu já fiz essa pergunta para mim. Misericórdia, telefone. Eu já fiz essa pergunta para mim. Vou fazer novamente. E eu quero te convidar a refletir. São apenas 3 perguntas. Não precisa dizer para ninguém, mas diga para você. Primeira, no que a minha fé está apoiada? Responda para você. No que a sua fé está apoiada? No seu controle, no seu domínio, no que você acredita ser o melhor? Ou a sua fé está apoiada no caráter de Deus? Pense nisso. Onde a sua fé está apoiada, firmada? No controle ou no caráter de Deus? Segunda pergunta que eu quero fazer para você. Quando Deus diz não. E esse quando Deus diz não é com o seu pedido. Quando Deus não faz, quando Deus fica em silêncio, quando Deus fala que a sua ideia não é nada boa, que ele vai fazer do jeito dele. Quando Deus diz não, eu perco a fé ou renovo a confiança? E aí? Quando Deus diz não, eu perco a fé, eu abandono ou eu renovo a minha confiança nele? Terceira pergunta que eu quero terminar aqui fazendo para você. A minha fé adora o que Deus faz ou a minha fé adora quem Deus é? A minha fé adora o que Deus faz ou quem Ele é? Eu deixo essas 3 perguntas para você. Vou ler rapidamente o que eu escrevi aqui das perguntas. Primeira pergunta: no que a minha fé está apoiada? No controle ou no caráter de Deus? Segunda pergunta: quando Deus diz não, eu perco a fé ou renovo a minha esperança, a minha confiança? Terceira pergunta: minha fé
adora o que Deus faz ou quem Ele é. E para terminar, eu vou fazer uma oração com vocês. E eu quero deixar, sabe, essa palavra dizendo que não é fácil, mas é possível. Alicerce a sua fé na rocha que é Cristo. Tenha firme a sua fé em quem Deus é e não somente naquilo que Ele pode fazer por você. Hoje que eu diga, no momento que você está assistindo essa live, Deus está amadurecendo a nossa fé. Vamos deixar de ter uma fé infantil e vamos ter uma fé madura em Deus. Ele está nos chamando, Deus nos convida para uma fé que não depende de resultados, mas depende da presença. Está passando por situação difícil? Sinta a presença de Deus no caminhar. Sinta a presença de Deus no trajeto. Não veja Deus somente no resultado, mas sinta o cuidado do Senhor durante a sua trajetória. Fé para permanecer. Fé para confiar. Para continuar andando, mesmo sem entender. Mesmo quando você não esteja entendendo nada. Mas uma coisa que eu aprendi esses dias com Jesus. Eu tenho fé. Eu tenho que ter fé. Não somente para conquistar aquilo que eu quero, mas eu preciso ter fé para permanecer acreditando em Deus, mesmo quando eu não consigo o que busco. Mesmo quando as coisas saem do meu controle, eu tenho que ter fé que aí continua no controle do Senhor. Mesmo quando parece que não vai nada bem, confia que Deus está no controle. Vamos orar? Quero te convidar. Vamos orar para Deus renovar as nossas forças, renovar o nosso emocional, a nossa confiança, a nossa paz, a nossa alegria. Talvez você esteja aqui pedindo por algo ao Senhor. Ah, mas é muito difícil. Não, não é sobre ser fácil ou difícil, porque o nosso Deus pode todas as coisas. O que está em questão aqui é se a vontade dele é essa ou não. Não é sobre ser fácil. Se for fácil, Deus faz. Não, Ele faz o impossível. Agora Ele faz o que Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? O Senhor sabe o que é melhor para você. Amado e bendito Deus, eu entrego aqui, Senhor, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai, eu confio em Ti, que o melhor do Senhor ainda está por vir. Tantas coisas eu peço, eu anseio, eu desejo, o Senhor tem cumprido. Mas eu tenho convicção de que muitas coisas não vão sair da forma que eu quero, que eu desejo, que eu peço. Não porque o Senhor é mau, não porque eu não soube expressar, não porque, enfim, por vários porquês. Mas é porque não está na tua vontade. Então, Pai, eu quero te pedir, faça com que os meus sonhos estejam de acordo com os teus propósitos para serem cumpridos na minha vida. Façam com que as minhas vontades estejam de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para mim. Faça com que eu entenda que eu posso orar buscando e pedindo qualquer coisa, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é médico dos médicos, o Senhor é advogado dos advogados, o Senhor é o Deus por excelência, o Senhor pode fazer tudo, porque o Senhor tem todo o domínio no céu e na terra. Mas faça com que eu entenda que quando não sair da forma que eu quero, é porque eu tenho que entender aquele versículo que o Senhor tem algo muito maior e melhor. Que até aquilo que eu nem desejo, nem pedi, o Senhor tem para me dar. E muitas das coisas que eu peço e quero não é da tua vontade. E que eu possa terminar toda a oração ao te pedir algo, dizendo assim: Senhor,
seja feita a tua vontade. E muitas das vezes a tua vontade não vai ser a minha, mas que a minha fé possa continuar firme, sem vacilar, possa continuar sendo madura, possa ser uma fé constante, sabendo que o melhor o Senhor fez. Quando eu tenho esse entendimento, quando eu tenho essa sabedoria, Senhor, o meu coração vai estar mais alinhado com o do Senhor. E isso que eu pedi para mim, esse entendimento, eu quero pedir para cada pessoa que está aqui ouvindo, seja ao vivo, seja gravado, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Que cada pessoa que ouvir essa palavra possa ter esse entendimento, que a vontade do Senhor é sempre, sem variação, é sempre, com certeza, boa, perfeita e agradável. E que nós possamos dizer como Paulo, sei viver na bonança, sei viver também, passar pelo momento de escassez, eu sei passar por momentos tristes, momentos alegres, porque em todos esses momentos, em todas essas situações, nós somos mais do que vencedores, porque nós temos o Senhor conosco. Mesmo quando precisarmos passar pelo choro, pelo luto, pela angústia, pela porta fechada, mesmo quando precisarmos passar, meu Pai, por esses momentos que não queremos, nós vamos ter a convicção de que nós não estamos só, de que o Senhor está conosco em todo o tempo, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que possamos ver livramento, que possamos enxergar que muitas das vezes eu preciso estar mais madura na fé para conseguir receber aquilo que eu tanto peço. Jesus querido, nosso amigo, nosso companheiro, mas também queremos aprender a te louvar quando formos mimados pelo Senhor. Quando tivermos desejos aparentemente bobos sendo feitos pelo Senhor. Que possamos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fique conosco, continue ministrando essa palavra aos nossos corações. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Terminamos essa palavra. Eu quero que você fique com isso. Que possamos ter fé, não só para alcançar, mas para permanecer firmes em Jesus. Você tem fé? Para quê? Para quê? Foi o tema dessa palavra de hoje. Você tem fé? Para quê? Para alcançar ou para permanecer? Amados, queridos, eu vou me despedindo por aqui, mandando um beijo no seu coração, que você que está novo por aqui, que possa somar conosco nesse time, que possa ingressar conosco nesse exército. Toda quarta-feira, estamos aqui às 15h, levando até você, até muitas vidas, palavras de fé e de esperança. Ao terminar essa live, eu vou tentar deixar salvo, em nome de Jesus, vai ficar. Eu não coloquei louvor, que eu gosto, para poder conseguir deixar salva. Eu quero te pedir, mesmo você que já assistiu, o que você achou? Quais foram as chaves que Deus te deu? Você pode ir lá na live salve e deixar no comentário? Vai alegrar meu coração. Você pode marcar com um coraçãozinho? Vou ficar muito feliz. Você pode começar a me seguir? Também ficarei eternamente grata. Porque quanto mais pessoas aqui, nesse canal, são mais pessoas sendo alcançadas pelo Senhor. E se você puder compartilhar, melhor ainda. Vou ficar muito feliz. Lembre-se, temos o nosso canal no YouTube. Missionária Valéria Dias. O Senhor tem feito grandes coisas e temos colhido os testemunhos. E quero mostrar aqui mais uma vez o meu livro, Histórias. A história ainda não acabou. Esse é o livro que o Senhor me permitiu escrever em coautoria. Eu estou muito feliz porque já tem vindo sendo renovadas e transformadas para a glória do Senhor. Um beijo grande no seu coração.
Não se esqueça, você que ainda não nos segue, segue a gente aqui, pode me mandar mensagem no direct, a gente responde, porque não somos uns pelos outros e juntos somos mais fortes. Deus abençoe, a paz do Senhor.